objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Então, vamos corrigir esse exercício aqui que fala assim. Determine o conjunto imagem de cada função quadrática. Então, para a gente poder resolver esse exercício, você tem que lembrar, né? Tem que estar acompanhando a playlist aí. Eu sugiro que você, antes de assistir esses exercícios, você assista os vídeos, os 3 vídeos antes, né? Para poder entender o que vai se passar aqui nos exercícios. Então, você tem que saber que o conjunto imagem de uma função quadrática ele é determinado a partir do coeficiente a, né, da função do segundo grau. Lembrando que o coeficiente a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, né? E ainda ele é dado também depois que você calcula o y do vértice. Vamos ver como é que faz isso. Olha só. O y do vértice ele é igual a menos delta sobre 4a. Lembrando que esse delta aqui é o delta da fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vem aqui na função e substitui aqui o valor do delta aqui na nossa fórmula, que é b ao quadrado, que é menos 8, ó, menos 8 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que também é 4, vezes o c, que também é 4, certo? Dividido por 4 vezes o a, que é 4, ok? Bom, não se esqueça de colocar o sinal de menos aqui na frente, né? Ó, porque esse menos que vem aqui na frente, ele é o menos da fórmula, então não pode esquecer. Bom, quando você faz menos 8 ao quadrado, dá 64. Quando você faz menos 4 vezes 4 vezes 4, dá menos 64, né? Menos 4 vezes 4 dá menos 16, menos 16 vezes 4 dá menos 64, certo? E na hora que você faz aqui embaixo, 4 vezes 4 dá 16. Então, o y do vértice ficou menos 64 dividido por 16. Isso daqui dá zero, né? Ó, 64 menos 64 dá zero, certo? Só o numerador aqui. Dividido por 16. E o sinal de menos, ó, eu tô mantendo ele. 0 dividido por 16 dá zero, né? Então, ia ficar menos zero, só que o zero não tem sinal, então o y do vértice é zero. Aí, ó, o conjunto imagem, né? Ó, portanto, a imagem é y pertencente aos reais, tal que o y é maior ou igual a zero. Aí, como você sabe que o y é maior ou igual ou menor ou igual, né? O pessoal geralmente tem dúvida disso daí. Você sabe isso daqui quando você olha o coeficiente a da parábola. Porque, ó, a parábola possui concavidade voltada para cima, pois o a é 4 e 4 é maior que zero. Então, o y do vértice, que é zero, é o valor mínimo da função, né? É o valor mínimo. Então, o conjunto imagem vão ser os valores que vai estar acima do valor mínimo, né? Que é o zero, como a parábola... Deixa eu até desenhar isso daqui aqui, para você ficar nítido para você, ó. Tem uma parábola aqui, certo? Aqui está o vértice, que é o valor mínimo, né? E o y do vértice aqui, ó, vale zero. Então, zero é o valor mínimo que a função pode assumir. Então, se você olhar sempre em relação ao eixo y, né, que é a imagem da função sempre está no eixo y, aí suponha, sei lá, que aqui é o zero, a imagem vai ser, ó, todos os valores acima do zero, certo? Por definição também, que a gente viu na aula, a gente viu a definição. E lá a gente viu que quando o a é maior do que zero, é sempre desse jeito aí, né? A imagem é sempre maior ou igual que o valor do y do vértice, certo? Bom, essa outra função aqui, ó, f de x igual a menos 7x² mais a raiz de 2x. De novo, calculando o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O delta é o discriminante da fórmula de Bhaskara, que é b² menos 4 vezes o a vezes o c, certo? Quem é o b? O b é o coeficiente que acompanha o x, que é raiz de 2. Então, raiz de 2 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes o a, que é menos 7, vezes o c, que não tem, né? C é termo independente, não tem termo independente nessa função. Vale zero. Dividido por 4 vezes o a, que o a é menos 7. Então, vai ficar
Raiz de 2 elevado ao quadrado, você vai cancelar o índice da raiz quadrada aqui com o expoente. Então, vai sobrar só o 2. Menos 4 vezes 7 vai dar positivo, só que vezes 0 vai dar 0. Você não precisa nem saber quanto que é isso, já é 0. Né? Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Certo? 4 vezes menos 7 dá menos 28. Ok? Aí aqui também, né? Ia dar menos 28 vezes 0, 0. Certo? Então ficou 2 menos 0. Quanto que é 2 menos 0? 2 menos 0 é 2, né? Copiei o dividido por menos 28, ó, e o sinal de menos, né, ó, que vem aqui da fórmula, eu sempre venho mantendo ele, como eu falo para vocês, certo? Aí ficou 2 dividido por menos 28. Aí isso aqui não dá uma divisão exata, então eu simplifico. Eu vou simplificar por 2 em cima e embaixo, e vai dar 1 sobre 14. 1 sobre 14 é positivo, porque aqui vai ter a regra de sinal, né, ó, menos com menos, mais. Então, o y do vértice é 1 sobre 14 positivo. Portanto, ó, a imagem da função f é y pertencente aos reais, tal que o y é menor ou igual que 1 sobre 14. Por que que agora é menor ou igual? Porque a parábola possui concavidade voltada para baixo, pois o a é menos 7, e menos 7 é menor que 0. E o y do vértice, que é 1 sobre 14, agora é o valor de máximo da função f. Tá? É o valor de máximo de f. Lembrando, né, que agora a diferença desse para o de cima é que a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, a parábola desse tipo aqui, ó, e o vértice, então, é o valor máximo que a função pode assumir, né? Lembrando que sempre em relação ao eixo y, o vértice aqui, ó, é o valor máximo que a função pode assumir. E o ponto máximo é justamente o ponto do vértice, né? Mas a gente não quer saber o ponto do máximo, a gente quer saber a imagem. E você já consegue determinar a imagem só calculando o y do vértice, né? Porque a imagem, ó, vai ser todos os valores menores ou iguais, né, ó, que o valor que está aqui, que no caso é 1 sobre 14, né, que é o y do nosso vértice aqui, ó. Então, a parábola está virada para baixo, ó. Então, você vai pegar em relação ao eixo y todos os valores aqui menores do que 1 sobre 14, certo? Então, tem que saber essas coisas, né? Você tem é bom você desenhar, é bom você saber desenhar mesmo a parábola, fazer a projeção no eixo y, porque assim fica mais fácil de a gente conseguir entender, tá? A letra C, f de x igual a 3x² menos 10. Então, vamos calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Delta lá, b² menos 4ac. Então, quem é o b? O b vale 0, porque o b é o coeficiente que acompanha o x. Não tem. Só tem o que acompanha o x² e o independente. Não tem o b, então 0 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 10. Dividido por 4 vezes o a, que é 3. 0 ao quadrado é 0, né? 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 3 é menos 12. Menos 12 menos 10 é 120 positivo, certo? 4 vezes 3 é 12. Lembrando que o sinal de menos aqui, ó, o que vem da fórmula, eu estou copiando. Menos 120 dividido por 12 vai dar menos 10. Então, o y do vértice é menos 10. Portanto, ó, a imagem, agora eu mudei, né? Eu coloquei na notação de intervalo. Lembrando que você pode colocar tanto na notação de conjunto, que é essa daqui, né, ó, como na notação de intervalo. Eu fiz 4 exercícios, aí eu coloquei esse daqui de cima e esse daqui de baixo na notação de intervalo para você saber, lembrar aí que você pode colocar o que você quiser, tá? Então, a imagem de f é os valores que vai do menos 10 até o mais infinito, né? Ou seja, são os valores, né, na notação ali de conjunto, seria y pertencente aos reais, tal que o y é maior ou igual que menos 10, certo? Por que isso? Porque a parábola possui concavidade voltada para cima, né? Porque o a é 3 e 3 é maior que 0. E o y do vértice, que é menos 10, é o valor mínimo que a função pode assumir, ok? A próxima aqui, ó, f de x igual a 5 sobre 3x² mais 9.
começa sempre calculando o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Quem é o b? Não tem b aqui de novo nessa função, né? Que o b é o coeficiente que acompanha o x. Não tem, vale zero. Zero ao quadrado. Lembrando, ó, do sinal de menos aqui na frente, sempre manter. Menos 4 da fórmula do delta, né? Vezes o a, que é 5/3, vezes o c, que é 9. Ok? Dividido por 4 vezes o a, que é 5/3. Olha o que eu aconselho vocês a fazer aqui. Como isso daí é uma multiplicação, né? Aqui é uma multiplicação de frações, né? Todos os denominadores aqui é 1, né? Você pode escrever o 4 e o 9 em forma de fração e colocar 1. Então, numa multiplicação de fração, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, multiplica todos os numeradores e bota o 3 embaixo, né? Porque aqui vai ser 1 vezes 3 vai dar 3, 3 vezes 1 que vai continuar dando 3. Então, você precisa multiplicar só esses números aqui. E aí, fazendo 4 vezes 5, 20, vezes 9, 180. Então, tá aqui, ó, 180 sobre 3. Lembrando do menos aqui da fórmula, né? E aqui é a mesma coisa, né? Ó, 4 vezes 5, 20, dividido por 3. Porque teria um imaginário aqui, que ia ficar 1 vezes 3, que ia dar 3, tá? Pra facilitar a nossa vida aí, certo? Isso aqui, então, é o quê? É uma divisão de fração. Agora você conserva a primeira, que é 180 sobre 3, ó. O sinal de menos eu conservei aqui também. Dividido, né? Como é uma divisão, aí você multiplica pelo inverso da segunda. Inverte aqui, ó. Em vez de ficar 20 sobre 3, vai ficar 3 sobre 20. Desse jeito aqui. E aí você multiplica aí de novo, numerador com numerador, denominador com denominador. Primeira coisa, a gente tem uma fração negativa multiplicada por uma positiva. Então, o resultado é negativo, né? Menos com mais dá menos. E aí vai fazer 180 vezes 3, 540. 3 vezes 20, 60. Aí você faz 540 dividido por 60, que dá 9. Como o sinal aqui é negativo, então você também conserva ele ali. Então, o y do vértice é 9. Portanto, ó, a imagem da função é o intervalo que vai do 9 até o mais infinito, porque a parábola possui concavidade voltada para cima, porque o a é 5/3, que 5/3 é uma dízima periódica, né? É 1,66666 até o infinito. E isso é maior que zero. Então, o y do vértice, que é o menos 9, é o valor mínimo da função f, ok?